17h48, Evaristo Pisa. Campineiro, Evaristo Pisa está conosco, ele que é técnico do Botafogo. E amanhã vai duelar contra a Ponte Preta pela Série C do Campeonato Brasileiro. Jogo que terá a transmissão na tela da Band e também no Band Play. Baixe o aplicativo, é de graça e você vai acompanhar o jogo em todo o Brasil. Evaristo, um abraço para você, boa tarde, que prazer ouvi-lo. Grande abraço, Batista. Um prazer também, muito grande estar falando com vocês. Vamos lá bater um papo, falar sobre o jogo. O time do Botafogo tem desfalques para o jogo de amanhã? Batista, a gente, infelizmente, no jogo contra o CSA, Renier sentiu um incômodo no posterior. Já deixou o jogo, né, no intervalo. E então a gente perdeu nosso capitão. Nós estamos repondo a ausência dele com o Marcelo, também é um jogador de bastante qualidade no setor ali. Você está trabalhando com quantos pontos para a classificação? Uns falam 28, outros 29. Você particularmente está trabalhando com quantos pontos? Batista, da maneira que está a competição, está tudo muito assim, jogo a jogo, esses confrontos, a zona de baixo subindo, né? O ano passado, eu lembro bem, o Remo conseguiu com 26. Esse ano eu acho difícil, né? Mesmo com esses confrontos. Eu acho que vai bater nisso aí em 28. Não vai fugir o oitavo classificado com 28 pontos. Vamos lá, Pedro Piscinato, estamos entrevistando o Evaristo Pisa, técnico do Botafogo, que é o adversário da Macaca amanhã, 5 da tarde. Boa tarde, Evaristo, um prazer estar falando com você aqui na Rádio Bandeirantes. E Boa tarde, Pedro. Eu queria te perguntar, você já enfrentou a Ponte nesta mesma Série C, enquanto você comandava o ABC aqui no Moisés Lucarelli, e eu queria saber se já tem enfrentado a Ponte neste campeonato, mesmo que com outro time, isso te ajuda de alguma forma, por já saber como a Ponte joga, isso te ajuda para a partida de amanhã? É sempre válido, né? Você está inserido dentro da competição, você conhece as equipes, né? Acho que da maioria desses jogos que eu vim fazer no Botafogo, eu só não tinha enfrentado o Tombense pelo ABC. Os outros, a maioria, a gente se enfrentou. Então, tem uma ideia do que foi o jogo em Campinas. Além disso, a gente vem acompanhando a competição, né? Assistiu o derby, alguns jogos que a Ponte fez fora de casa, que ela transformou na linha de 5. O derby ela já veio numa linha de 4 com um losango, né, com o Elvis na ponta ofensiva ali, enfim, que não fugiu muito do que foi o meu jogo com a Ponte pelo ABC. Mas é sempre um jogo difícil jogar contra a Ponte Preta, pela qualidade, pelo trabalho, né, do Alberto, enfim, uma equipe que vem com a melhor campanha fora de casa e a gente com a necessidade do resultado, né? Então vai ser um grande jogo. Vamos lá, CH, sua pergunta, o Evaristo Pisa, nosso convidado nesta sexta-feira. Muito bom falar com o Evaristo, um técnico, um sujeito que a gente respeita e gosta muito aqui em Campinas. Evaristo, você deve estar acompanhando à distância a crise financeira que a Ponte está enfrentando. Você acha que, de alguma maneira, o seu time pode ser favorecido ou você tirar proveito de uma situação como essa? Grande abraço, boa noite. Grande abraço, CH, também. Sempre bom falar com vocês. Obrigado pelo respeito aí, pelo carinho. É recíproco. Assim, conversei hoje
com o grupo sobre isso. A partir do momento que as lideranças tomam frente de paralisar em prol de um objetivo coletivo ali de direito deles como atleta, mostra uma unificação muito forte, né, no grupo, porque não é fácil tomar procedimentos como esse, né, por mais terem direitos, né, de receberem pelos dias trabalhados, enfim. Então é um grupo que é fechado, né? Então eles podem se fortalecer nessa causa e tem que ter a resposta dentro do campo amanhã. Então, o lado talvez positivo para a Ponte foi isso, essa fechamento entre eles e agora da resposta no campo. Ao mesmo tempo, a repercussão ela possa ser negativa, e se a gente aproveitar um início forte, conseguir gerar um desequilíbrio, pode vir no pensamento algo do que aconteceu e o emocional se perder um pouco. Então é isso que eu passei para eles. Não vão achar pelo fato do que está acontecendo lá, de não ter treinado, que os caras vão vir aqui, não vão pôr pé na bola, não vão competir, não vão correr. É uma camisa centenária, são jogadores que têm um nome a zelar, além da camisa, tem o atleta. Vai ser um jogo tão forte quanto. Então, que a gente entra para esse jogo bem concentrado, independente dos problemas, né, que está acontecendo lá. Ô Tigrão, estamos entrevistando o Evaristo Pisa, técnico do Botafogo, adversário da Ponte neste sábado às 5 da tarde. A sua pergunta, Tigrão. Opa, sempre muito bom falar com o Evaristo, que é da terra, que é Boa, gente Tigrão. da maior qualidade. Um abraço para você, viu, Evaristo? Obrigado por estar participando aqui com a gente e abrilhantando aqui a nossa programação. Evaristo, dando uma olhada aqui na classificação, o Botafogo tem 16 pontos. Sim. Mesmo número de pontos do primeiro na zona de rebaixamento, que é o Anápolis. Entre vocês dois tem o Figueirense com 16. Anápolis 16, Figueirense 16, Botafogo 16, você está na 15ª, porque tem uma vitória a mais, 4 contra 3 e 3. A minha pergunta, dentro de uma situação de realidade, e você é um cara extremamente transparente, tranquilo naquilo que fala, não tem... Seu papo é reto. Hoje, você acabou de dizer aí, para classificar, eu acredito que com 28 dê. Bom, sim. 16 para 28, 12. 4 jogos você tem que ganhar todas. Cá entre nós, já que não tem ninguém nos ouvindo, o Botafogo hoje ainda pensa realmente em classificação ou ele tem uma outra prioridade que é a permanência? Um grande abraço para você. Outra, Tigrão. 2 rodadas atrás, ficou palpável a situação. A gente chegou no rebaixamento, a gente conseguiu as 2 vitórias, foi a 16, teve um confronto direto contra o Brusque. O Brusque com 18, nós com 16. Nossa vitória e a 19 a gente entrava no G8. Aí era real. A partir do momento que houve um tropeço em casa, aí saímos contra o CSA, mais um revés, e tem que ser realista. A gente tem que jogar a permanência. Então, foi um prejuízo grande contra o Brusque, porque 19 pontos, praticamente você assegurava matematicamente a permanência, jogava com mais tranquilidade e ainda brigava forte pela classificação. Hoje, se eu falar isso, eu vou estar sendo muito sonhador. Então, quero trabalhar com a realidade. Jogo a jogo, vamos ganhar o jogo de amanhã, que é necessário, contra um grande adversário, vice-liderança, enfim. Mas temos que fazer para pensar na permanência. E aí entender o que vai acontecer.
a sequência, mas o objetivo principal no momento agora é manter a equipe. Breno Beretta, a sua pergunta, o Evaristo Pisa, diz aí, bebê. Ô Evaristo, primeiro um prazer falar com você mais uma vez, né? Valeu, parabéns por ter assumido mais uma vez o Botafogo da Paraíba. Aliás, você assumiu numa situação, você que é um ídolo aí da torcida, dá para dizer assim, porque a torcida gosta bastante de você, mas você assumiu com o carro em movimento, né? Eu queria saber como que é para você trocar o pneu com o carro em movimento, que é muito mais difícil, e uma outra situação. O Botafogo, pelo que eu sei, eu acho que tem uma das maiores folhas dessa Série C, né? O que você acha que aconteceu com o Botafogo, que no início da Série C do Brasileiro era considerado aí um dos times postulantes ao acesso, né? Um abraço para você, boa noite. Ô, Breno, um abraço também. Sim, aqui, assim, a gente vem desde 2018, quando eu saí do 15 de Piracicaba, depois daquele jogo contra o Guarani, da disputa do acesso na Série A2, que nós perdemos 1-0, o Guarani subiu e eu tive o convite de vir pro Botafogo. Minha quarta passagem, de 18 a 2020, eu fiquei praticamente de junho a março de 2020. Retornei em final de 20 para manter a equipe na Série C naquele momento. Conseguimos também classificar para a Copa do Nordeste. Saí e voltei em 2024, ano passado, com a melhor campanha, o ano passado da competição, e perdi força no quadrangular final, não conseguimos o acesso. E esse ano de novo, né, solicitado minha volta para ajudar na recuperação da equipe na competição. Muito parecido com o que foi em 2020. São 110 jogos no comando da equipe, conheço bem, tenho respeito. O último título estadual foi comigo, vice-campeonato do Nordeste, 2 disputas de acesso. Enfim, então isso dá essa identidade, esse carinho do torcedor, né? Pelo meu trabalho. E em relação ao que aconteceu, eu acho que houve muita troca no comando. Eu tinha contrato até abril, me demitiram por não ter conseguido o objetivo do acesso. Trouxeram o João Bursi, porque ele tinha o título com vitória da Série C. João Bursi não conseguiu o título estadual, tiraram o João Bursi. Trouxeram o Zago, o Antônio Carlos Zago. No início, não se adaptaram com o sistema do Zago. Troca o Zago. Vem o Márcio Fernandes, troca o Márcio. Aí vem o Pisa. Então isso foi uma situação de muita troca. Aí não cria uma identidade com a característica, a metodologia do treinador. E alguns erros em alguns nomes. E não adianta você ter dinheiro e não escolher bem. Principalmente numa divisão como a Série C. Às vezes você potencializa um jogador de um nível maior, de Série A, de Série B, porque você tem o poder para trazer com dinheiro, só que o jogador não está habituado a jogar essa divisão. Então houve algumas escolhas também que não conseguiram dar resposta tecnicamente. Quanto que é a folha do Botafogo hoje, Evaristo? Breno, eu cheguei agora, eu não participei do planejamento inicial, sabe, assim, de quando você participa, alguém tem X para setor, tem X para outro setor, vamos potencializar 3, 4 nomes num patamar um pouco maior, aqui a gente equilibra, aqui diminui. Eu não tive um acesso direto, mas a gente escuta no dia a dia. A gente chega depois e começa a entender um pouco. Ela passa de 1 milhão, acho que vira em torno de 1 milhão, 1 milhão e 200. Evaristo, um abraço para você, muito obrigado pela sua participação. Nós vamos transmitir o jogo amanhã
Então avisa os seus familiares aqui em Campinas para acompanhar o jogo na tela da Band. Tá bom, Evaristo? Um abraço, muito obrigado. Valeu, Batista. Um grande abraço. Mais uma vez, é uma satisfação estar participando com vocês aí. Carinho que eu tenho por todos. Né? Meus familiares aí, minha esposa, meus filhos, meu pai, minha mãe, todos os amigos. Né? Um grande abraço em todos aí. Muito obrigado, tá aí o Evaristo Pisa, técnico do Botafogo, adversário da Ponte amanhã, às 5 da tarde, transmissão aqui na Rádio Bandeirantes com a narração de Roger Williams. Pedro Piscinato dando sequência aí ao noticiário da